Se liga, jovem! Eu sou o Anderson Marques. Se liga, jovem! Eu sou o Anderson Marques. Eu sou Marcelina Miranda. E hoje nós estamos aqui com o nosso segundo episódio do Se liga, jovem! Nós estamos muito felizes no último episódio, né? No primeiro até. A gente chamou a Aline, né? Aline. E ela falou sobre o quê? A essência do louvor e da adoração. Nossa, foi um tema muito bacana, né, Marcelina? Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre exortação em amor. Nossa, tá completando, hein, Marcelina? Galera, e esse tema, ele é muito importante, muito relevante, né, Marcelina? A gente sabe que essa temática de exortação em amor tem que ser tratada nas nossas igrejas. E eu não tô falando só da igreja Jardim Palmeiras, eu tô falando de uma comunidade inteira, né? A comunidade cristã em si. Nós precisamos entender, porque tem muitas ideias, a gente precisa realmente tirar algumas ideias erradas de que só líder ou simplesmente só outras pessoas que estão acima de nós, né? Pode exortar e tudo mais, mas é necessário ter essa exortação aqui. Quando você errar, eu corrigi quando você fazer o retardo. Quando você errar, eu sei por você, assim como você é por mim. Então é necessário que a gente realmente trate desse tema. E antes da gente começar, então, roda a vinheta! A gente tem que vir com aquele que dá o tapa, né? Aquele. Que é quem então? Rodnon! Rodnon Bezerra. E aí, Rodnon, como você tá? Bom demais. E aí? Show de bola. De boa. E aí? Gente, beleza. Pra quem não conhece Rod, acho que todo mundo conhece, né, Marcelina? Eu acho difícil não conhecer. Eu acho muito difícil não conhecer. Mas e aí, Rod, conta um pouquinho de sua história. Minha história é que eu sou novinho, né? 24 anos que eu tenho, mais de 24. Crente. De crente. Batizado 23. E nossa história começou aqui mesmo na Jardim Palmeiras em 1995. Depois eu fui para a segunda igreja dar um apoio. Ficamos lá por volta de 4, 5 anos. Depois retornei. Desde essa volta comecei a namorar aqui e me casei. Hoje sou pai de 2 filhos, graças a Deus, um de 8 e um de 9 meses. Estão lá em casa me assistindo. E falando em namoro, a gente soltou na semana passada um podcast, né, sobre bacana. Relacionamento. Tratamos ali de vários times, a gente montou os times dos solteiros, dos namorados e dos casados. Você assistiu, Marcelina? Assisti. Gente, tá incrível. Ficou bacana, Confiram lá, tá muito bom. Sim. E hoje nós vamos começar o nosso debate aqui com o Rod sobre esse tema, exortação em amor. Rod, então, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte. A gente sabe, Rod, que durante muito tempo, né, a gente vê que a exortação, essa ideia ainda é pouco trabalhada dentro da igreja. É uma ideia que, apesar de terem uma ideia que somente o pastor ou os líderes de ministérios podem fazer esse trabalho, a gente precisa entender que é um trabalho que acontece entre os irmãos, né? A gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5:11 que vai dizer exatamente isso. É um conselho onde Paulo vai falar com a sua igreja. Por favor, gente, é praticamente um clamor onde falam para que eles possam realmente buscar essa exortação uns aos outros. Mas e aí, Rod, quando a gente olha para essa ideia, quando é que essa cultura de não exortar ao próximo ou ter essa vergonha iniciou? Na verdade, eu nunca vi. Desde a minha época de conversão, eu nunca vi aquela coisa de eu ter intimidade suficiente ou maturidade para que ela aceite a minha exortação e eu maturidade suficiente e moral, porque eu tenho que ter, para poder exortá-la. Eu nunca vi isso acontecer. A gente vê de forma coletiva, num púlpito de igreja, o pastor falando, ou um outro irmão vem pregar, dá aquela pancada, e muita gente às vezes sai falando, que absurdo, né? Mas a verdade é que eu nunca vi esse trabalho funcionando, não vamos dizer individualmente, mas ali em dupla. Alguém chega e fala, você, não, realmente. Claro que a gente sabe o que acontece, mas não é uma coisa muito comum. A gente vê vários textos bíblicos onde o apóstolo Paulo, na verdade, na maioria das cartas escritas pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, tratando da questão da exortação, né? A gente vê em Tiago, 2 Tessalonicenses, aliás, você falou de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 6 e 14, Lucas 17:3, o próprio Jesus diz, e eu quero até ler um texto aqui que o próprio Jesus diz lá em Mateus, e eu quero voltar nele lá no finalzinho, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele
O próprio Cristo, o próprio Jesus está dizendo isso, né? Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. Na minha versão aqui NVI, mas nas outras versões diz como gentil e publicano. Então a gente vê que o próprio Cristo tratou da questão da exortação, da disciplina, né? E a gente vai ver vários, mas são vários textos a respeito disso. A gente se lembra também, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 22. Eu quero lembrar desse detalhe porque é muito importante. Diz assim, ó. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que ainda têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo estava falando aqui acerca dos comilões. Era dia de ceia e eles comiam e não se lembravam dos outros. Era uma cultura comum, as pessoas fazendo tudo isso junto. Eles comiam e não deixavam para aqueles que estavam com fome. A gente conhece bem essa história. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala como? Como é que ele fala? Feliz? Alegre? Olha só como é que ele diz. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ô Marcelina, você não tem sua casa para você comer e beber, não? Você tem que vir comer e beber desse jeito na igreja, né? E aí ele vai e diz mais na frente. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que ainda têm? O que eu vou dizer para você? O que eu vou te falar, Marcelina? Imagine só, você consegue ver Paulo falando isso aqui de uma forma que não seja dessa forma, né, um pouco mais veemente ou contundente, se é que a gente pode dizer assim? Não, a gente vê que quando você tem que fazer uma exortação, em vários momentos você vai ter que ser mais incisivo, você vai ter que ser muito duro, muitas vezes, né? Isso vai depender de cada caso. Show de bola. Rod, você falou que, às vezes, assim como você diz que acha que Paulo falou mais duro, né, mais assim... Mais forte, mais incisivo. Isso, exatamente. Eu acho que a gente também, quando a gente exorta, a gente também, a gente tem que ser duro, mas eu acho que entra até no tema, né, em amor, porque eu acho que quando você é grosso, não é necessariamente grosso, mas às vezes você fala muito duro, não tô falando você, entendeu? Entendi. Às vezes a gente fala muito duro com a pessoa e isso pode machucar, então eu acho que quando a gente fala em amor, a gente tem que cuidar tomar cuidado com as nossas palavras, e também e falar para aquela pessoa, né, assim, de forma amável mesmo, usar né? de sabedoria, né? Exatamente. O detalhe aí é que nesse texto que você citou de 1 Tessalonicenses 5:11, Paulo fala: exortai-vos em amor. Não quer dizer que eu falar de forma dura ou veemente, como a gente está falando aqui, de uma forma mais incisiva e tal, não quer dizer que eu não esteja fazendo isso com amor. Às vezes é muito amor, né? Mas às vezes a reincidência daquele assunto, a volta de várias vezes naquele assunto, mexe um pouco com aquilo que você tem mexe com o seu temperamento, né? Essa que é a verdade. E a gente vai lembrar aqui de vários, eu acabei de citar Paulo num texto, né? A gente vai se lembrar de João Batista chamando a atenção e apontando o pecado no mundo. João Batista não estava dizendo: meus queridos, meus amores, você está ficando com a mulher do seu irmão. Eu não estava dizendo assim, né? A Bíblia é muito clara, raça de víboras, né? Ele estava sendo muito incisivo, muito forte, as suas palavras eram muito fortes, né? Então a gente tem que pensar por esse lado. A gente vai ver lá em Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12, que ele diz assim, ó: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode de uma fonte só jorrar água salgada e água para beber? Não. Então, aquele que exorta tem que ter a moral para exortar, para falar, né? O que é moral? Ele tem que ter condições espirituais para fazer aquilo. Como é que eu vou falar de não ficar sendo que eu fico? Como é que eu vou falar de traição sendo que eu traio? Então, a gente tem que também olhar por esse lado, né? Tiago capítulo 5, versos 19 e 20 vai dizer assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, vamos voltar lá em Lucas,
capítulo 17, para a gente fechar essa questão da primeira pergunta. Lucas, capítulo 17, verso 3. Vamos ver o que o próprio Cristo ainda está falando a respeito disso. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que é isso? Repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se a gente continuar lendo aqui, o verso 4, olha só o que Jesus diz. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, a nossa parte, essa parte de exortar é minha. E a parte de perdoar-lhe também. Ah, mas ele fez algo contra mim. Eu, mesmo assim, eu posso chamar a atenção? Eu posso chamar essa pessoa para conversar? Não digo que só pode, mas como deve. Então, olha, Marcelina fez algo comigo, eu vou chamar a Marcelina, vou conversar com a Marcelina, ela vai reconhecer. Se ela não reconhecer, aí a gente cai naquele texto de Mateus que a gente acabou de ler. Se Marcelina reconhece, a Bíblia diz em Tiago que eu ganhei esse irmão. Se Marcelina me pede perdão, Jesus está dizendo aqui em Lucas 17 que eu tenho que perdoar. E a gente vê isso claramente, que isso é uma obrigação sua, né? Não é muito de, eu poderia ir. Não, você tem que ir, você tem que fazer a sua parte. Como o Rod bem falou, se a pessoa agora ignora, se a pessoa realmente dá as costas ou fica de mal de você diante de alguma situação, aí já é um problema dela, né, Rod? A gente tem que entender que realmente o nosso papel enquanto cristão, ele precisa ser exercido acima de qualquer coisa. E o outro texto de 2 Tessalonicenses que eu havia dito é o seguinte, capítulo 3, verso 6, e lá na frente o 14 e o 15, diz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Olha só, a Bíblia está falando de gente que é ociosa, de gente que não faz nada. Está pedindo para você se afastar dessa pessoa. Olha que coisa. Então, aqui o apóstolo Paulo está de novo, exortando a igreja a que se afastem desses irmãos, né? E Paulo está sendo mole? Não, Paulo está sendo muito duro, né? Lá no 14 e 15 ele vai dizer o seguinte, se alguém não obedecerá a nossa palavra por essa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Olha o 15, contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão, né? A mesma dureza vem aqui e mostra o pecado. Agora, o problema aqui, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, é que eu tenho maturidade para receber a exortação de alguém, para alguém tentar me redarguir, direcionar meu caminho. Eu tenho essa, né? Às vezes a gente tem esse orgulho. A Marcelina é mais nova do que ela, não pode chamar minha atenção. A gente tem muito problema com pessoas de mais idade, que elas não aceitam. Até no trabalho, né? Você aprendeu algo ali, quando você vai dizer para aquela pessoa que aquilo está errado, ela não consegue aceitar, porque ela sempre fez daquela forma e você descobriu um novo meio, de repente uma norma mudou, você está falando sobre aquilo e aquela pessoa não consegue aceitar. Tem muito disso também. Outra coisa, Rod, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala bem assim, olha, não permita que ninguém te despreze pela sua mocidade, ou seja, a gente tem que entender que, apesar da sua juventude em si, se você tem maturidade, você pode exercer isso de qualquer forma. Às vezes, um jovem vai ter muito mais maturidade que uma pessoa que está aqui há muito tempo aqui na igreja, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. Isso vai da experiência de cada um, né? Às vezes, Marcelina, quantos anos você tem, Marcelina? Não precisa falar, não. Ela é muito mais nova do que eu, né? Ela, às vezes, tem mais experiência do que eu, não é isso? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu sempre disse isso na classe dos jovens, sempre disse isso. Vamos pedir a Deus experiências com Ele. Quanto mais experiências eu tiver, mais maturidade eu vou ter com Deus. E quanto mais maturidade eu tiver em relação ao reino de Deus, eu vou saber lidar melhor com os meus conflitos, com as minhas dificuldades e principalmente quando eu tiver que lidar com a exortação, sendo eu o ativo ou sendo eu o passivo. Rod, e pra você, o que é exortar em amor, sabendo que isso tem que ser uma procedência pra nós uns com os outros? É muito simples. Como é que um pai e uma mãe fazem com um filho? Às vezes eles vão bater, eles vão estar nervosos, mas para que aquilo? Para que aquele filho aprenda, para que ele entenda, para que ele seja educado. Mas espera aí, o pai e a mãe falaram nervosos, às vezes bateram, deu uma surra na criança, deu umas chineladas ali, mas tudo aquilo é em amor. A gente precisa entender isso. Quando o pastor chama a gente num canto para conversar, para chamar a atenção, a gente tem que olhar para aquilo como um ato de amor.
né? Afinal de contas, Deus levantou o nosso pastor para isso. Nós estamos aqui na igreja local, devemos nos submeter àquilo que a nossa igreja propõe, não é isso? Às vezes eles vão ser enérgicos, não é isso? Os nossos pastores vão ser enérgicos, vão ser um pouco duros. E aí, repito, vai da maturidade de cada um. Quais são as suas experiências com Deus para que você defina naquele momento que você tem que escolher como você vai agir quando você estiver sendo exortado ou quando você tiver que exortar, né? Então, é isso aí. E Rod, você falando sobre exortação e esse exemplo dos pais, o que eu acredito e o que eu creio que é o certo, não é só você exortar mostrando só o erro, e falando, você tá errado, isso que você fez é errado, esse é seu pecado. Mas sim, agora apontar, agora educar a pessoa e até andar mesmo junto com ela, sabe? Dando uma força mesmo espiritual, para que aquela pessoa não venha a cair, né? Pelo menos. Até porque se não acontecer esse cuidado, se não acontecer essa educação em si, se torna crítica. E isso não é exortação. Ou julgamento. Julgamentos e assim por diante. A gente vai dar nem spoiler do que vai acontecer, daqui a pouco a gente vai falar até sobre isso. Exato. A questão é, quem vai exortar? Qual é o objetivo principal daquilo ali? É simplesmente apontar um erro? Pare e pense no que o seu pai e sua mãe fazem com você. É assim que a gente tem que pensar, né? Como é que Deus nos trata? A gente vê toda a história da Bíblia, Deus tratando o povo às vezes com dureza, exatamente porque o povo precisava aprender. E nós, seres humanos, temos mania de aprender da maneira mais difícil. O pai está dizendo, não vai que você vai se esborrachar naquele muro. Ah, pai, mãe, vocês são antigos, vocês são antiquados, vocês são lá da época das conchinhas e não sei o quê. Chega lá na frente, você dá com os burros na água, volta, né? E vai ter que escutar, não é isso? A gente vai ver vários textos na Bíblia, Deus tratando isso, Jesus tratando isso, o apóstolo Paulo e outros discípulos tratando dessa coisa, né? Aproveitando até falando sobre esse tema, sobre essa ideia de julgar e de criticar, o que nós temos visto hoje? A gente vê claramente que se um irmão está em pecado, né, é mais comum você ver uma pessoa começar com fofoquinha, começar com julgamento, começar com crítica, do que chegar a um lá e falar bem assim, olha, eu tô aqui pra falar com você que isso é errado isso, mas a gente vai juntar isso junto. Então, tipo assim, a gente vê que isso é um problema que tá acontecendo. Isso não acontece de hoje, a gente sabe que desde muito tempo isso acontece. Mas a minha pergunta, Rod, é o seguinte, como é que é possível tratar isso na igreja hoje? É complicado, né? Mas em se tratando ainda de exortação em amor, a nossa cultura, ela é aquela cultura de que tá todo mundo armado, prontinho, para a hora que for chamada a atenção de alguma coisa, vira arma também e começa a atirar. Então, aí a gente tem que repensar algumas coisas. Eu falei aqui de João Batista, falei aqui de Paulo, falei do próprio Cristo que entrou lá no templo, não é isso? Muito nervoso, eu imagino que Jesus estava muito nervoso com tudo aquilo que estavam fazendo dentro do templo. Mas ali, o nervo, a raiva de Cristo tinha um objetivo em si. Não era simplesmente apontar e mostrar o erro, né? Exortar em amor é você de repente chegar para Marcelina e falar, Marcelina, olha, eu estou precisando conversar algo com você, tem me incomodado muito, mas eu queria orar antes com você. Nisso você vai ter orado antes também, você vai ter pedido a Deus para preparar esse momento. É óbvio, né? Acho que é até desnecessário tocar nesse assunto, mas já que a gente está falando, vamos entrar nesses pontos. Orar, pedir a Deus para que nos dê o momento oportuno, né, para que isso aconteça. Se eu orar, se eu colocar diante de Deus, adiantar uma conversa, falar, eu preciso conversar com você, eu preciso marcar com você, eu orei bastante por isso, eu queria que você também orasse, vamos marcar tal dia, você continua orando novamente, de repente você vai na casa daquela pessoa, ou ela vai na sua casa, né, você monta um cafezinho para ela, né? Enfim, eu acho que a gente tem que preparar esse momento, porque hoje a cultura brasileira, ela é assim, e hoje as pessoas estão muito estressadas, está todo mundo fazendo uma coisa aqui, já pensando na outra que tem que fazer ali, na outra que tem que fazer aqui, a outra acolá. Então a gente tem que parar, pensar e rever a forma de abordagem dessas pessoas. Nós vamos falar já um pouquinho mais sobre essa forma de abordar. Você falou até sobre essa maturidade e além dos pontos de maturidade que você falou, eu acho que a gente também tem que entender quando a gente como é que eu poderia dizer? Quando nós temos que entender que às vezes nós não estamos tão preparados para exortar alguém, igual você falou. Você tem que orar antes. Às vezes tem até todo um preparo para você poder chegar na pessoa e exortar. Então eu acho que a gente também tem que entender quando a gente estiver
assim, mal, ou então, por exemplo, a pessoa fez um pecado que talvez seja o seu pecado no momento, e você fala assim, eu vi, agora o que eu vou fazer? O meu papel é de exortar, porque lá em Mateus mesmo fala que como você leu, que a gente, quem né, viu, enfim, quem sabe, tem que ir lá primeiro, sozinho e tal, e exortar a pessoa. Só que a gente também tem que ter a maturidade de entender quando a gente não tá pronto, preparado para isso. Ainda dentro desse tema aí sobre a questão de criticar, fofocar, né, trazer destruição para a vida daquelas pessoas, a gente tem que pensar muito nisso. Nós já vimos muita gente da nossa igreja saírem daqui porque foram maltratados ou acharam que foram maltratados, né? Talvez essas pessoas não tinham maturidade, talvez tenha faltado maturidade de nossa parte, a forma de brincar, a forma de tratar aquelas pessoas ou até mesmo de exortar, né? Então, se a gente perdeu alguém por uma forma de exortar, a gente precisa reavaliar a nossa forma de exortação. Se ela foi em amor, qual era o objetivo. Agora, se a gente perdeu alguém, entendam bem isso, se a gente perdeu alguém usando de todas as técnicas, vamos dizer assim, de que a gente tem falado aqui sobre a exortação em amor, depois de você ter orado, depois de você ter falado, a Bíblia é clara o que a gente tem que fazer. Nós não perdemos essa pessoa. Ela se permitiu essa perdição, digamos assim, né? Nós não temos responsabilidade se a gente fez da forma correta, né? Então a gente precisa pensar muito sobre isso. E tratar isso na igreja hoje é algo muito difícil, como eu disse, sobre a cultura que nós temos, né? Nós temos um pastor que ele é um verdadeiro gentleman para chamar a atenção. Ele briga com você sai feliz, chorando e rindo e abraçando ele, né? Mas ele sabe muito bem fazer isso. Mas eu já vi o pastor Osmar nervoso com algumas situações, no domingo de manhã, de repente ele tratando de alguma questão que ele já tinha falado outras vezes. E aí até o pastor Osmar, com aquele temperamento calmo dele, às vezes fica chateado, nervoso de ter que voltar no assunto e tratar aquilo novamente. E tá cheio de crente em igreja assim, reincidente. Fala, a gente chama, conversa, ele aceita, chora, reconhece o erro, mas amanhã tá lá fazendo a mesma coisa. E é tão interessante quando a gente fala sobre essa questão de tratar a igreja, porque assim, quanto mais a gente quebra a cara, mais a gente vê a necessidade disso acontecer. E a gente fala por experiências próprias, eu mesmo já me vi diante dessas situações, já entendi muitas coisas e precisei entender que muitas vezes eu não fui sábio ao exortar e muitas vezes nem sequer de receber uma exortação. Então é tão necessário que a gente entenda, a começar de nós, a falar assim, não, eu preciso mudar essa realidade, porque quando acontecer alguma coisa em relação a você e alguém vier te exortar, se você vir magoadinho com a situação, vai ficar complicado. Então assim, busque aonde é a fonte principal, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Rod mesmo citou um tanto aqui, eu tenho certeza que ainda faltou muitos textos que mostram claramente que a gente precisa voltar os nossos olhos a essa exortação, a essa humildade de receber uma correção de algum irmão, né? E você falando disso, não só nós, quando nós estamos no papel de pessoas que estão sendo exortadas, né? A gente também, quando a gente for exortar alguém, nós precisamos também tomar o cuidado de não estarmos assim, cheios de nós, sabe? Falar, não, eu sou o crente, então eu agora vou ir exortar tal pessoa porque eu estou assim, vamos dizer, no meu auge espiritual. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado também para nos colocarmos até no lugar da pessoa, né? Entender? Assim como aquela pessoa é falha e ela pode cair, eu também posso cair, né? Você consegue identificar isso quando você ama exortar, mas você não consegue receber a exortação dos outros, mesmo, né? Então isso aí começa a avaliar, viu, Fih, sua vida. A gente se lembra também do texto de 1 Coríntios, né, quando está tratando da impureza da igreja de Coríntios. A igreja é uma igreja muito problemática, né, e tinha alguém que estava dormindo com alguém e a gente sabe que a exortação de Paulo aqui, ela foi talvez uma das mais contundentes, vamos dizer assim. No verso 13, lá, o último verso do capítulo, ele vai dizer, aliás, no 13, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, ou seja, quem praticou tais coisas. No verso 7 ele fala, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Ou seja, tem pessoas que precisam ser exortadas, independente do resultado daquilo, desde que a gente faça em amor, né? Existem pessoas na igreja que estão cometendo falhas terríveis,
coisas horrorosas. Eu estou falando de toda a igreja, né? E trazendo um prejuízo terrível para o evangelho, né? A gente vê pessoas cometendo essas falhas e o mundo assistindo a tudo isso. Pessoas da família daquela pessoa que estão assistindo aquelas falhas. Então, o testemunho horrível. A gente, né, vê isso em várias outras igrejas também. Rod, nossa última pergunta, a gente já, de certa forma, já entramos nesse assunto, que como fazer e o que fazer com as pessoas que não sabem receber uma exortação e se existe uma forma correta de abordar essas pessoas, de exortá-las. Não existe uma receitinha pronta, comprar quase nada, né, dentro da igreja. Mas a gente tem que analisar cada caso, né? Eu tenho um para citar muito interessante. A gente se lembra de Davi quando Davi foi abordado. Davi foi abordado como? Por quem? Né? Se a gente lê lá o verso 1 do capítulo 12 de 2 Samuel, se não me engano, ele fala assim, olha, e o Senhor mandou Natã contar essa história para Davi. Está escrito lá. O que Deus estava querendo dizer com aquilo? O que Deus nos ensina com isso? Não havia outra forma que Natã pudesse abordar a Davi para que Davi reconhecesse a sua falha. Se não fosse contando uma história, e se não fosse dessa forma. E a Bíblia não detalha mais nada, ela simplesmente fala, e o Senhor mandou, né, deu a ordem ao profeta Natã para que fosse e contasse essa história para Davi. Depois a gente começa a entender. Quando ele conta a história, né, Davi vai e diz lá, né, acho que a partir do verso 5 ou 7, se não me engano, seja digno de morte a pessoa que cometeu tal absurdo, enfim. Depois o profeta também não arrodeia, né? Se não me engano, isso é que está no verso 7. Ele diz, esse homem é você, Davi. Então Davi cai em si e naquele momento Davi começa então a entrar num processo, mas a gente tem que se lembrar o quê? Das consequências de tudo aquilo que veio na vida de Davi. Ali Deus usou o profeta até para falar das consequências daquele erro de Davi. Então, Paulo abordou dessa forma, João Batista abordou da forma que nós falamos. Eu acho que cada caso é um caso. Tudo vai depender da oração. A oração que nós fizermos antes, que nós vamos colocar diante de Deus, pedir a Deus direção para aquela situação, pedir, Senhor, olha, eu não quero que isso traga prejuízo para o teu evangelho, isso é o mais importante no momento da exortação. Senhor, eu não quero expor essa pessoa, eu quero que ela simplesmente reconheça aquilo que ela não está enxergando, porque olha só, assim como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, está cheio de pessoas na igreja que não conseguem ver aquilo que estão fazendo de errado, não conseguem enxergar, né? E aí Davi precisou se abordar dessa forma, com essa estratégia, né? Não sei se talvez de Deus ou do próprio, claro que de Deus, porque ele manda o profeta fazer, né? Podem ler lá, se não me engano é 2 Samuel capítulo 12, e aí quando ele vai falar, ele manda ele contar uma história. Então Davi, daquela forma, Davi consegue aceitar o seu erro, consegue reconhecer o seu erro, porque foi de fato aquilo que ele fez. E o detalhe é que Deus usa o profeta para detalhar, vai repetindo tudo que ele fez. Sabe? Leiam, gente, esse capítulo. Ele começa a jogar na cara, vamos dizer assim, né, de Davi, tudo, detalhe por detalhe. Você colocou Urias para morrer na frente da batalha, toma a mulher por esposa, e começa a mostrar mesmo. Eu imagino que aquele momento para Davi foi um momento muito difícil, né? Mas eu tenho certeza que se Davi não tivesse sido abordado daquela forma, ele não aceitaria o seu erro. Então, na igreja existem pessoas assim, pessoas que às vezes o pastor está pregando aqui, ela está olhando a mensagem, Deus está usando o pastor ou alguém que está aqui no púlpito para poder falar, mas aquela pessoa ela não consegue reconhecer. Não sei se escamas ou algo, né, espiritual tapa os olhos dessa pessoa, a gente precisaria discutir um pouco mais isso, mas o fato é que ela não consegue enxergar. Assim, é tal qual Davi, né? Então, quando Deus levanta alguém, essa pessoa não vê. E ela, às vezes, até julga, né? Outras pessoas, fulano de tal devia estar aqui para ouvir essa mensagem, quando, na verdade, Deus está falando para ela. E ela não consegue ver, né? E é interessante que, assim como o profeta Natã, ele recebeu uma ordem. E assim é pra gente, sabe? Porque às vezes o que a gente acaba vendo é que pessoas acabam assim, sabe, se intimidando. Ah, mas eu não quero falar, tentando assim se esquivar diante de uma responsabilidade, às vezes por ofender uma pessoa ou por acabar uma amizade. Mas isso é o papel enquanto cristão. Sabe, Natã ali poderia ter perdido uma posição em si. Perdido a posição não,
Mas ele poderia ter criado até uma certa inimizade com o Davi se ele não soubesse responder aquilo. Davi era rei, né? Davi era rei. Agora, quando a gente olha para essa questão, ele vai com a autoridade do Senhor, e assim tem que ser a nossa vida também. A gente tem que buscar a autoridade do Senhor, não para a autoridade de si mesmo. Entendam, a autoridade do Senhor para saber exortar uma pessoa. E não é ficar acanhado, não é ficar tentando achar outras formas, outros caminhos. A gente tem que saber aquilo que Deus quer para as nossas vidas e saber tratar os problemas da melhor forma possível, usando de sabedoria também, né? E nesse ponto aí, eu acho que a gente tem que ter a maturidade tanto para receber, mas também para, quando a gente for exortar, a gente tem que ter um relacionamento já com Deus. A gente tem que ter intimidade, a gente tem que também ter uma maturidade espiritual pra gente conseguir, pra gente também ter forças. E Só reforçando o que o Anderson falou, eu acho que primeiro a gente tem que pensar em Deus. O nosso foco deve ser Deus e não, mas eu não posso falar com aquela pessoa ali porque ela é minha amiga e talvez aquilo pode prejudicar o nosso relacionamento, a nossa amizade. Mas a gente tem que pensar que Deus, o nosso foco é Deus, né? E que se essas coisas acontecerem de talvez, vamos dizer assim, acabar com a amizade, um relacionamento, é porque Deus também permitiu. E uma última coisa, só reforçando aquilo que a gente já falou, né? A nossa maior preocupação não é só exortar em amor, é tratar o problema. É para que aquilo não aconteça no nosso meio, para que aquilo seja extirpado, arrancado do nosso meio. A gente vê muitas historinhas, a gente escuta muita coisa, né? E a gente não sabe se nada é verdade e não interessa. O que interessa é que, se ouvir algo, procure aquela pessoa para conversar, desde que siga todo aquele roteirozinho que a gente disse. Ore, fale com Deus, pergunte para Deus e veja até com Deus se é sábio você abordar aquela pessoa, né? De repente não é nem você que vai fazer aquilo, ok? Mas você também tem que ter convicção de que Deus está respondendo isso para você. No início do ano, Rod, eu lembro que a gente teve a oportunidade de conversar e aí a gente sempre tratou sobre essa questão, sabe? Sobre o que a gente deveria mudar o foco, porque a gente estava passando por algumas situações, a gente estava vivendo algumas questões, só que era necessário mudar esse foco. E aí, eu particularmente, eu busquei orar a Deus em relação a isso para entender o que Deus estava querendo trabalhar com aquela fala sua. E aí, então eu entendi que se não tiver mudança de foco, não vai ter resultado. Ou seja, a igreja ela vai continuar em seus pecados, em críticas, em questões, mas se ela mudar o foco de, ao invés de criticar, amar, vai fazer toda a diferença. Então é por isso que, se você está ocupando seu tempo, perdendo tempo, na verdade, né? Não é nem ocupando, é perdendo tempo, é criticando, é olhando o defeito do outro, você não vai ter tempo para amar as pessoas, para cuidar de pessoas, você não vai ter tempo nem sequer de olhar para uma pessoa e falar assim, olha, eu amo você em Cristo. Então, quando a gente entende que melhor é você seguir os caminhos de Cristo, aquilo que Cristo ensinou, e largar desse caminho que é de pecado, as coisas vão melhorar. E isso precisa acontecer, urgentemente. O próprio Evangelho, Jesus dizendo, quando ele designou os apóstolos, né? Ele disse, olha, quando você entrar em uma casa e trocando em miúdos, né? Aquelas pessoas não quiserem ouvir o Evangelho, sacuda a poeira do pé. Vá para outro lugar. Existem pessoas que estão morrendo sem Cristo. Existem pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho. Então, em outro lugar vai dizer que não dê pérolas aos porcos. Acho que é até nesse texto, né, que vai dizer isso. Então não é desistir, não é abandonar aquela pessoa. É você se preocupar com outras coisas, porque o nosso tempo, na verdade, ele é muito precioso quando se trata desse assunto. A gente precisa pensar nos outros, naqueles que estão interessados, naqueles que estão buscando, naqueles que estão ali se esvaziando de si mesmos, estão nas programações, estão se envolvendo o máximo, e a gente precisa também focar nas pessoas, principalmente no papel de líderes, né? A gente precisa pensar nessas pessoas também. E no ponto, inclusive, que você falou, não só tratar com as pessoas que estão pecando, mas uma coisa que você falou muito importante é tratar as outras pessoas também, porque às vezes a gente pensa assim, mas esse tema, pra que falar disso aqui na igreja, pra que falar isso agora? E eu acredito que não tem lugar melhor pra gente aprender se não for aqui dentro da igreja, mesmo que sejam temas assim, que nós achemos que não sejam necessários. Então o importante não é só tratar com a pessoa que cometeu o pecado, mas também com as outras, pra que fique bem claro as coisas. Até porque quem faz fofoca não faz fofoca sozinho, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Não é um problema de uma pessoa em si, é o problema de todo um coletivo. É o problema de quem fala, é o problema de quem tá julgando, é o problema de quem tá vivenciando aquela situação e tá calado diante da situação.
A gente precisa realmente buscar tratar isso nos nossos corações. A começar de mim, de Rod, de Marcelina, de você que está assistindo. A gente precisa viver mais o evangelho e largar dessas picuinhas ou situações que a gente fica rodeado aí no meio da situação. Bom, gente, agora é o nosso momento de servo para servo e a gente vai te dar 1 minuto, Rod, para você poder falar para as pessoas por que nós devemos voltar às escrituras e entender o verdadeiro valor da exortação. Você mesma disse, né? Voltar às escrituras. Existem várias formas de estudar as escrituras. Se você tem algo para resolver em relação à exortação, se você entende que precisa ser exortado, você mesmo pode resolver seu problema com Deus. Você já está começando a reconhecer o seu erro. Se você vê que precisa exortar alguém, procure na palavra. Quero repetir as referências aqui para você. Tiago capítulo 3, versos 11 a 12. Capítulo 5, de 19 a 20. 2 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15. Lucas 17, verso 3, o próprio Cristo falando. Mateus 18, de 15 a 17. E releia a história de 2 Samuel que a gente falou aqui a respeito de Davi. E peça a Deus para que fale profundamente ao seu coração. Há muito o que se fazer. A obra também é exortar. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer muito, viu, Rod, pela presença. Eu tenho certeza que Deus nos usou grandemente, usou a sua vida para falar com cada um dos jovens e é um tema que está gritando. Então vamos trabalhar, vamos realmente tratar isso daí, porque é o que Deus realmente quer para as nossas vidas. E não esqueçam de curtir, de comentar aqui e de compartilhar também esse vídeo com muitas pessoas, porque talvez você, como eu já disse, você pode ajudar as pessoas a tirarem dúvidas ou então a aprender sobre o tema, e isso é muito importante. E a gente vai finalizando por aqui. E aí, você se ligou nessa conversa?